Graça e paz, meus irmãos. Vamos mergulhar nessa palavra. Hoje a palavra vai para aqueles que são preocupados, andam inquietos com muitas coisas. Vamos mergulhar aqui no livro de Lucas 10, no versículo 38, e diz: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diga-lhe que me ajude. E Jesus o respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vimos uma questão de escolha, meus irmãos. Escolha. Aqui vimos Jesus se fazendo presente em um banquete, em um lar, juntando algumas pessoas que o seguiam e que o amavam. E Marta e Maria, irmãs de Lázaro, a gente vimos aqui entre as duas a escolha. Aqui vimos a escolha de Marta em escolher se preocupar com as preocupações, as inquietações, os serviços. E isso o tira o foco. A gente vê que isso tira o foco. Marta faz essa escolha, que não é também muito menos importante, porque era importante, ela queria deixar ali tudo arrumado, né, para que recebesse Jesus em sua casa. Tudo perfeito, em perfeito estado, a qual ele não tivesse problema algum, a qual tivesse a altura de receber um rei. O próprio Deus em pessoa. E ela se preocupa com isso. Porém, Jesus, ele atenta para a atitude de Maria. Maria, ela escolhe simplesmente sentar e ouvir o que Jesus tinha a falar naquele momento, naquele banquete. Quantas das vezes eu e você perdemos o foco? Perdemos o foco do que é eterno. Perdemos o foco do que edifica a nossa vida. Perdemos o foco da salvação que há nele. Porque o que mais importa é, como ele diz aqui em Mateus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. O que mais importa é a sua presença. Para aqueles que o amam, para aqueles que desejam estar perto dele, Marta e Maria, elas o seguiam. Elas tinham convicção do que estavam fazendo. Só que Marta achava que estava fazendo o melhor para o Senhor. Só que o melhor naquele momento era simplesmente sentar e ouvir. Eu te pergunto, quantas das vezes você tem rejeitado a mensagem? Quantas das vezes algum amigo, algum familiar, alguém próximo tem tentado falar de Jesus a você e você tem rejeitado? Não por coisas tão na cara, mas simplesmente por inquietações, preocupações que você escolheu ter em vez de escolher ouvir a mensagem que edifica, que salva a sua alma, que muda a sua vida, que muda a sua casa, que muda a sua família. Quantas das vezes você tem deixado de lado os seus amigos, tem pregado a você, falado que Jesus te ama, falado que o reino dos céus está próximo, e você não dá ligança, você não se preocupou até agora.
Mas Jesus hoje, Ele te chama a sua atenção e te diz: escolha a melhor parte. Escolha ouvi-lo. Escolha estar próximo, igual Maria. Maria escolheu a boa parte e não vai ser atirada. Não vai ser tirada do seu coração. A palavra do Senhor, quando a gente a recebe de bom grado, ela cai em terra fértil em nosso coração. E ali, tem que ser regada todos os dias. Quando cai em terra fértil, não tem nada que o tire. Quando você recebe a palavra de bom grado, ela faz mudança em seu coração. Ela purifica. Ela brota, sabe? Ela cresce em seu coração, a semente cresce em seu coração. Maria tinha essa semente o coração dela já queimava por Cristo. Já o amava. Tanto que em outro episódio, em outra cena como essa de reunião, essa mesma Maria, preocupada em agradar a Jesus, porque o tanto o amava, entrou na cena, entrou na sala onde estavam todos reunidos ali, os discípulos, e ela entra e se ajoelha aos pés de Jesus e começa a lavar os pés dele com o seu perfume, que o escolheu do que tinha de melhor. Ela começa a lavar os pés de Jesus e ninguém começa a entender nada. A ponto de os discípulos mesmos a repreender. Judas repreende, dizendo: ela está desperdiçando um perfume caro como esse, poderia dar para os pobres. A ponto de outro irmão, o discípulo, falar na sua palavra que Judas falou isso não porque amava os pobres, mas Judas fala isso porque ele era ladrão, cobiçoso. Ele viu não o perfume derramado, ele viu dinheiro caindo no chão. Ele viu dinheiro caindo no chão porque ele amava, aquilo estava no coração de Judas. Só que Maria continua a derramar o que ela tinha de melhor, o que ela tinha separado para Cristo. Maria escolheu o de melhor, o perfume mais caro da época que ela tinha, e começa a derramar nos pés de Cristo, e começa a lavar os seus pés com seus cabelos. E outros repreendem, falando: o que ela está fazendo? Por que ela está fazendo isso? Os fariseus no meio dizem: não, ela não tem que fazer isso. Por que ela está fazendo isso? Se ele não é o mestre. Isso é uma afronta. Eles não acreditavam que aquele era o Cristo, o enviado de Deus. Mas Jesus, ele recebe de bom grado. Recebe de bom grado, porque a fé daquela mulher era muita, o amor que ela tinha pela presença de Jesus. Ela escolheu fazer aquilo. Então faça a sua escolha hoje. Faça a sua escolha também hoje. Escolha amá-lo, escolha segui-lo de todo o seu coração. Escolha estar perto. Escolha Cristo, porque Ele te ama. Não pense que você vai amá-lo, escolher amá-lo e você escolheu primeiro amá-lo. Não, Ele já escolheu primeiro, Ele te amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele se doou, Ele que se doou por nós. Antes, na eternidade, Ele nos amou. Ele disse: eu vou, Pai, eu vou morrer por eles. Eu vou ganhar muitos a Ti. Eu vou se aproximar deles. Eu vou andar no meio deles. Eu vou morrer no madeiro por eles, Pai. Ele nos amou primeiro. Então faça a sua escolha hoje. Faça como Maria. Se o seu coração queima a esse chamado, se o seu coração diz: eu quero Jesus, então busque-o, procure a aproximação dele, assim como Maria tinha.
Marta escolheu ficar preocupada com muitas coisas. A gente, na nossa rotina, no nosso dia a dia, muitas das vezes a gente perde o foco, perde até mesmo a esperança por causa das adversidades. As adversidades, elas se colocam à frente e a gente não consegue enxergar o que tem após aquilo. Tem um Deus maior atrás daquilo. Tem um Deus maior em cima dos nossos problemas, das nossas dificuldades. A Bíblia coloca isso como adversidade. Nunca tarefa, nunca prova. Mas nunca prova. Faça a sua escolha hoje. Escolha esse Deus maravilhoso. Escolha a ouvir a sua mensagem. Escolha a parar um minuto da sua rotina. Esquece a loucura do mundo, a loucura do seu dia a dia. Isso vai te levar a sair fora do foco do que é eterno. As suas preocupações do que comer, do que vestir. As preocupações do dia de amanhã. Assim como diz o livro de Mateus 6 aqui, ó. Portanto, eu digo, Jesus disse, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou ao que beber, com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai os alimenta. Deus nos alimenta. Deus alimenta essas aves que nem se preocupam com nada. Não tem preocupação em trabalhar. Não tem preocupação com o dia de amanhã, com o que guardar para comer amanhã, o que vestir. Não tem. É isso que Deus fala para a gente. Não se preocupe. Eu cuido de tudo. Deus diz, eu cuido de tudo. Ele cuida de tudo. Se preocupe aqui, ó, Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Se preocupe nessa palavra. Busque o que é eterno. Busque o que depois ninguém pode te roubar. Busque o que depois você não vai perder. Busque o que depois é garantia certa para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Junte no seu celeiro algo que vai prevalecer até o fim. Algo eterno. Algo que edifica a sua vida, a sua casa, a sua família. Busque o reino dos céus. Porque Ele é eterno. Nós somos eternos. A escolha é essa, onde tu vai passar a sua eternidade. Porque nós somos eternos. Tudo isso aqui vai passar, mas essa palavra, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir na minha e na sua vida. Ela se cumpre. Aonde tu quer passar a tua eternidade? Se preocupe no agora. Não se preocupe no depois. Aonde você vai passar a sua eternidade. Porque quando você estiver com Cristo, no agora, isso já é o mais importante para você. Porque depois, Ele sempre cuida de tudo. Tudo sempre dá certo. Com Ele, tudo se encaixa. Não se preocupe. Busque-o. Busque-o. Escolha. Hoje é uma escolha. Escolha a boa parte. Sentar e ouvi-lo. Se aproximar, ter comunhão. Porque Ele é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus de aproximação. Um Deus de relacionamento. Que gosta de se envolver no nosso dia a dia, na nossa rotina. Está conosco em todo o tempo, presente, falando conosco, nos ouvindo. Esse é o Deus verdadeiro. É o Deus de relacionamento com seu Filho. Busque.
Em nome de Jesus. Faça a sua escolha. Escolha estar perto dele. Escolha estar perto do Cristo. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Amém.